Júnior Alves, meu colega vereador João Dantas, vereador Fia, vereador Daniel, vereador Ivaci, vereador Gutenberg. Gostaria que mais uma vez deixar também a ausência da vereadora Rosimira, que encontra na capital do estado, por questão de saúde, né, questão de exame, de rotina. Se Deus quiser, vai chegar com mais saúde ainda. E também o meu colega vereador Jato também, que me ligou, está um pouco gripado. Eu dizia a ele, cara, o primeiro comício que ele fez, já começou a adoecer. Ficar forte, que a campanha tem quase 60 dias pela frente. Pessoas aqui presentes no plenário da casa, ouvintes da rádio 87,9 FM lá do Piranha. Senhor presidente, eu convido também as palavras do vereador do Gutenberg, palavra mais do que justa, quando fala da questão do voto. E a gente, nós brasileiros, nós rio-grandenses, nós jardinenses, muitas vezes a gente diz: não vou votar mais ninguém, estou descrente com o voto, eu dou aquele voto àquele candidato, mas não corresponde à expectativa durante aquele período que ele ali exerce os 4 anos ou 8 anos como senador da República. E às vezes, senhor presidente, a gente fica imaginando que o eleitor, muitas vezes, ele fica um pouco pé atrás, porque nós somos cansados de ouvir tantas e tantas promessas. O candidato chega no falante, promete, apresenta suas propostas de governo, e muitas vezes as coisas não acontecem nem pela metade, nem um quarto daquelas propostas, daquela mensagem que passa ali naquele momento que o eleitor está ouvindo, escutando e gravando, e muitas vezes ficando no seu programa de governo. Eu digo isso porque nós temos aqui hoje em Pirâmide poços tubulares que foram perfurados há 4 anos atrás. O governo do estado mandou uma máquina aqui para o município de Piranhas, perfurou, se não me engano, mais de 30 poços tubulares. Os que deu água, ótimo. Mas cadê a questão da instalação dos poços? Quando os poços tubulares têm hoje jardim perfurado, deu água, aí muitas vezes aquelas pessoas não têm condições de instalar os poços. Outros já conseguiram, fizeram um empréstimo no banco, começaram a instalar aqueles poços. Graças a Deus, que foi muito bom na época que mandaram perfurar. Mas por que não instalaram esses poços? Por 4 anos, rapaz. Nós estamos hoje sofrendo um colapso de água no nosso município. Eu digo nosso município porque hoje, essa semana, praticamente o rio Piranha aqui está apartado. Nós nunca temos passado por isso. Já tinha faltado água em várias cidades, em vários lugares, mas nós sempre estava sendo beneficiado graças à bênção de Nossa Senhora dos Aflitos. E hoje estamos aí, o rio apartado, e eu digo mais, eu não vejo uma voz política usando o rádio, um meio de comunicação, para falar sobre esse colapso que está acontecendo na nossa cidade do Rio Piranha. Eu lembro-me, não faz muito tempo, há poucos meses atrás, senhor presidente, Jucurutu passou pelo mesmo problema que nós estamos passando. Mas os políticos se intermediaram, políticos falaram com todos os políticos, deputado estadual, governador, até chegar em Brasília. Foi rápido, já chegou uma doutora lá de Gato Rápido, na cidade de Jucurutu. Está na hora dos políticos virem para dentro de Piranha, fazer uma reunião urgente nessa casa, colocar todos os candidatos que estão aí, a governador, a deputados, estadual, federal e senadores, vir para dentro de Piranha, vir para o rádio local. Nós temos uma rádio que tem um
Então não podemos, de uma hora para outra, ficar sem água no nosso município. Não só no nosso município, toda a ribeirinha do nosso município. Qual é a palavra, Vossa Excelência? Eu estou pensando que você fala da política, resolver, mas não tanto. O problema mais sério aqui, fora a água, é da energia. Então o problema do cara é 16 mil reais. Aí eu não pude dizer, nós devemos cobrar do nosso deputado estadual, federal, sobre energia. Isso é absurdo que eu vou fazer energia. Olha, se mal o povo dá para pagar, está aqui com energia, vai ver uma cobrança muito forte. E vou começar na zona rural. Como é que você está pagando dia, fazendo mais esforço, e agora estão cobrando? Como cobrando? Aí eu nem sei que fala da representação. Eu hoje conversando com o prefeito de Niterói, e o prefeito fala com o deputado de Niterói, que é um que tem muito problema já na região, fala com o Fábio Faria, fala com quem realmente tem força. E eu acho que o menino que tem que ir representando tem que cobrar de representante, que é sério o problema da gente. Não é muito profundo igual, não é parecido. Obrigado. Obrigado, meu Daniel. Nós sabemos muito bem que hoje, de imediato, eu já falei aqui em outras vezes na tribuna, a questão da água no nosso município e da nossa região. Nós temos urgentemente, o nosso prefeito ali tem que cuidar o quanto mais rápido possível. Eu digo isso, eu botei aqui um requerimento pedindo para a instalação dos postos de água de Piranga e outros para perfurar. Você pense bem, se chega na comunidade de Malvinho, está aqui o nosso presidente, ali perfura um posto da água, toda a comunidade ali está beneficiada com o posto do lado. Chega na Assembleia, por dezembro, nas flores, e assim por diante. Não é uma coisa muito difícil, muito cara. É uma licitação que você faz para a contratação de 10 postos tubulares, por exemplo, 30 mil reais de imediato para solucionar os problemas. Enquanto essa água diz que vai chegar, Deus queira que chegue, está desviado de sair de lá. Mas não sei até quando vai ter essa água suficiente para nós. Precisamos nos preocupar. A energia é preocupante, meu Deus. É preocupante. Mas a sede é muito mais. Sempre não espera por ninguém. A energia vem que dá um jeito, entra na justiça, que nem estão entrando, vai questionando a justiça, aí vai durar 1 ano, 2, 3, 5, sem quantos anos. Isso é uma questão que vem enrolando há mais desde 2009. O governo do Estado não consegue. Alguém saiu perdendo e jogou para o tribuninho. Quer dizer, faz 5 anos que vem enrolando essa questão de justiça e CMS. Agora, posso ver se vocês conservam a parte? Você, é todo prazer. Só para aprofundar a fala de Vossa Excelência, quero dizer o seguinte: a questão da água realmente é um problema gravíssimo, que a gente precisa estar atento, mas muito atento mesmo. Mas é um problema que é um problema de toda ordem. Primeiro, a gente precisa entender os anos de secas que nós vemos, a gente vem passando, e que os reservatórios, especialmente em relação a Curemes, a Mãe d'Água, não chegaram a níveis consideráveis. Esse ano, inclusive, claro que se elevou bastante o nível, mas muito distante daquele que era o ideal. Então, isso é um problema milenar que a gente vive, a questão da seca. E quando a gente trata da questão política, Júnior, aí entra também os políticos, que ao longo dos anos, ao longo desses 500 anos do Brasil, fizeram políticas paliativas de convivência com a seca, não políticas sérias, políticas que nos dessem a possibilidade, vereador Luiz, de ao longo dos anos aprender a conviver com a seca. Em relação à água do leito do rio, tem também, vereador Antônio, uma outra questão em relação à questão de educação nossa mesmo. Se faz barreira de proteção, porque para pegar algo mais para mim e menos para os outros. Quer dizer, as pessoas não atentam muito bem para a questão da legalidade, para a questão do direito. Então é um conjunto de fatores que nos levaram a essa situação de penúria, de calamidade. É claro que a gente precisa lutar, precisa buscar os nossos representantes, aqueles que nesse momento precisam e necessitam do nosso voto, para que a gente, de mão dadas, possa resolver os problemas. Mas, na verdade, ele é muito mais um problema político e muito menos também um problema da questão de água, da falta da questão da seca, mas, na verdade, ele termina sendo um grande problema político, porque é uma questão que não se fez política de convivência com a seca ao
ao longo desses anos. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Nós sabemos que já tem estudo há tempos atrás como essa questão climática do nosso Brasil. A tendência do próximo ano é menos chuva do que este ano. Aí, porque o vereador está descrente de votar esse projeto que nós temos aí no Rio São Francisco, foi uma luta incansável de ter que tirar o chapéu do presidente Lula, que eu não votei em Lula na primeira gestão dele, mas na segunda eu votei, vou votar enquanto Lula for presidente, que realmente foi um grande presidente. Começou essa 2007, não me engano, essa questão da transformação de São Francisco. Nós estamos em 2014, 7 anos já faz, já tinha dado tempo, é força, é falta de política realmente, de vontade política para realizar uma obra dessa. E já sabia, já tem estudo, eles têm estudo já até 2050, 2060, como vai ser a questão climática aqui no nosso Nordeste, no nosso Sirió. Então é isso que eu quero dizer, é isso que eu quero falar aqui. Muitas vezes, nós eleitores, ficamos pensando, meu Deus, eu dei aquele voto de confiança, votei naquele candidato, pensando que aquelas obras iam acontecer. As obras mais principais, essenciais, nós sabemos que tem aquelas, Evaristo, emergenciais, está prevendo que o próximo ano vai chover. Vamos cuidar logo de hoje, vamos cuidar da água, vamos cuidar da transposição do São Francisco. 7 anos já faz, não fizeram estado de futebol em 2 anos, chegaram e fizeram em 2 anos. Por isso que a população muitas vezes realmente fica um pouco afastada da política, por isso, porque realmente é isso que acontece no nosso país, no nosso estado, no nosso município. Então precisamos dar o grito, é o grito da seca, como se diz, porque realmente a questão de água está preocupando, nós sabemos, mas nós temos aí um reservatório em Moreira, lá é Paraíba. Claro que os políticos da Paraíba vão fazer de tudo para tratar a água do seu jeito, para tratar o povo da Paraíba. Para chegar aqui em Jardim de Piranha, já não chega mais de Murutu, agora é Jardim de Piranha, a vítima. Então, se nós não dermos grito, conclamamos os políticos, que nós temos políticos no nosso estado, forte, presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, deputados federais, João Maio, Frica de Piranha, votar em jardim, estaduais, tem vários. Aí sim, eu tenho certeza que vai aparecer solução. Vai chegar água até que dê para a gente chegar, quem sabe, se Deus quiser, até o mês de dezembro, janeiro, pedir que venha chuva. Mas ainda tem muita água lá, pelo volume de água que tivemos em janeiro deste ano. Nós temos ainda 33,5% de água no nosso corrente. E se fizer direitinho, regar direitinho, eu tenho certeza que dá para chegar até dezembro, janeiro, se Deus quiser. Isso é isso. Aqui uma parte? Pois não, velho, todo prazer. Colegas vereadores, que mais público presente, eu acho uma falta de vontade, vereador, política do nosso estado, principalmente Rio Grande, Paraíba e Ceará, que é os 3 estados mais beneficiados pela transposição do Rio São Francisco. Isso é um projeto, rapaz, faz 50 anos, salvo engano, e nós, nordestinos, vem sofrendo essa falta d'água, e cada dia, vereador, vem se agravando. Porque, vereador Luiz, a chuva não aumenta, né? Nós sabemos como é a questão do semiárido nordestino, a questão da chuva não aumenta, e o consumo vem só aumentando, a população vem multiplicando cada vez mais, e ninguém faz nada. Cadê os nossos senadores, que são 3 senadores de cada estado, 3 estados, cada 9 senadores, você não vê um senador desse fazendo um discurso preocupado com a questão d'água do Nordeste, esses 3 estados que tanto sofrem e precisa dessa transposição de chegar essa água o mais rápido possível para dar condições de vida, que vai desenvolver, vereador, essa região nossa, essa transposição, com indústria, vai ter empresário, vai ter que investir na nossa região, porque tem garantia de ter água. Sem água é vida, sem água não se faz nada. Então, eu vejo, vereador, eu estive olhando lá, não é coisa muito animatória a questão de soltar água. Nós estamos dizendo que vamos soltar regular de 10 em 10 dias, de 15 em 15 dias. E como é que vai ser a situação nossa aqui, que
nós não temos açude, nós não temos onde tirar essa água. E muito bem, a senhora frisou, é a questão dos postos do lado do nosso município. Porque ele primeiro, quando veio no mandato do ex-governador Iberê Ferreira de Souza, esses postos, as pessoas, quando todo mundo querendo, quando todo mundo dizia, eu quero na minha propriedade perto do rio, o cara dizia, mas perto do rio, vereador, você quer um posto perto do rio para quê? E nós temos água abundante no rio, qual é a situação? Nem naquele mais no rio e nem fora. Então nós temos que preocupar junto às forças políticas, nós deputados federais do nosso município, o presidente da Câmara Henrique, João Maia, o ministro Garibaldi tem força para chegar à questão do governo, para estar no posto e traga mais para a educação do posto do nosso município. Quero minhas palavras, muito obrigado. Obrigado, vereador Júnior. Caicó também está sendo afetado, porque Caicó já tem a doutora Manuel Tudo, que abastece Caicó também, está sendo afetado também Caicó com a questão de água. Fazendo outra doutora. Mas eu vi hoje no blog que o vereador Rubão já colocou uma audiência pública para chamar todos os órgãos competentes, a ANA, Político, Ministério Público, DENOVES, AES, tudo, a Agência Nacional das Águas, para ver a solução, porque também está o mesmo problema, a água está vindo aqui já de Piranga para Caicó. Mas Caicó ainda tem mudança ainda, que está para chegar água até dezembro. Mas nós aqui estamos praticamente sem água. Hoje eu conversei com o diretor aqui da CAES, ele disse que o resto da água que tinha hoje de manhã, captou lá, realmente, se não chega água daqui para segunda-feira, não tem mais como ter água na chover. E aqui eu deixo a sugestão aos vereadores da situação que leve ao prefeito ali a sensibilidade de todos da Piranga, da zona rural, da zona urbana, principalmente da zona rural de Imergado, para ver se a questão da instalação dos postos, que já está perfurado, não sei quantos ainda falta para ser instalado. Mas não, eu acho que o nosso colega, como presidente, tem livre acesso ao prefeito ali. Eu acho que ele é uma palavra que vai começar a você, como presidente da casa, leva essa palavra também. Mas eu sugiro aos vereadores de situação, que às vezes diz que o vereador critica muito, é um vereador adversário ferrenho, o vereador Luiz, mas não, eu estou aqui para pedir, reivindicar, cobrar, que é uma medida justa. Alguns postos já foram instalados, com certeza, muitos já instalaram, fizeram um jeito de instalar para a sua água, e outros que foram instalar perfurado com água, porque quando dá água, é bem como a doutora daquela comunidade. Dando água ali naquela comunidade, abastece toda aquela comunidade. Por exemplo, Caicó, muitas comunidades de Caicó, da zona rural de Caicó, perfuraram poços. E esse povo está sendo beneficiado, assistido por aquele poço do lar que abastece